Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje nós falaremos sobre como organizar os teus certificados da Faculdade de Direito e também outros cuidados que tu tem que ter com eles. Muito bem, talvez nesse momento tu está pensando, professora, não sei nem de que certificado que tu está falando, por favor me traz uma luz. E a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas eu estou falando daqueles certificados, aqueles papeizinhos que comprovam que tu esteve em um evento, que tu apresentou um artigo, que tu participou, que tu fez um curso, que tu concluiu alguma atividade especial na tua faculdade ou fora da tua faculdade. Eu estou falando de todos aqueles papéis que nos causam um pouco de estresse muitas vezes, porque eles são comprovantes. Eles são a prova de que a gente fez alguma coisa, de que a gente esteve em algum lugar. E normalmente esses serão os papeizinhos que tu vai ter que usar tanto na tua faculdade para comprovar as tuas horas complementares, aquelas horas extras, e também se tu tem interesse em seguir uma vida acadêmica, em fazer uma pós-graduação, que não quer dizer obrigatoriamente que tu vai fazer uma vida acadêmica, né? Mas se tu quer ter um currículo apresentável e que conte pontos para quando tu precisar. Então, a gente está falando aqui daqueles certificados. Pode ser também os teus diplomas, né? Que às vezes a gente termina um curso e a gente ganha um diploma, não é um mero certificado. Na prática não muda muito, né? O diploma e o certificado, qual é a diferença? Na prática, o diploma, em tese, ele tem mais pompa, né? Quando a gente se forma, a gente ganha um diploma. Quando a gente termina um mestrado, um doutorado, a gente ganha um diploma. Mas, na prática, são comprovantes, são documentos que tu precisa ter em mãos. Então, veja bem, a gente está falando de documentos que tu vai juntar desde o início da tua faculdade. Então, prof, eu fui numa palestra lá no primeiro semestre, no primeiro dia de aula teve uma palestra na faculdade, uma semana especial dos calouros, e no final eu recebi lá esse certificado que me dá 30 horas de atividade extracurricular ou 30 horas de participação como ouvinte, enfim, cada certificado, cada papelzinho vai ter a sua denominação. O que eu tenho que fazer com isso? Bom, tu tem que guardar junto com os demais documentos que tu vai receber ao longo da tua vida acadêmica, porque ao longo da tua faculdade e depois, acredita em mim, tu vai participar de muita coisa, muito evento, muito curso, semana acadêmica, congressos, né? Todo esse tipo de nome que a gente tem, seminários, que não deixam de ser eventos científicos, eventos jurídicos e que vão te ajudar a entender melhor e a crescer também dentro do direito. Olha só o que eu acabei de falar, tu vai ter que juntar esses papéis, guardar estes documentos, porque eles serão úteis mais para frente. Mais para frente quanto, professora? Depende da tua faculdade, mas, por exemplo, existe sempre um número mínimo de horas complementares que a gente tem que comprovar para a nossa instituição que a gente tem, para poder se formar. Então, ao longo da tua jornada, tu vai em evento, congresso, tu vai juntando aquilo para em um determinado momento tu pegar todos aqueles comprovantes, aquelas provas e mostrar lá para tua coordenação, para tua secretaria, eles falarem, ok, comprovo que você realizou as tantas horas complementares que eram obrigatórias. E, gente, tem um vídeo aqui no canal, já antiguinho, que eu explico horas complementares, vou deixar aqui, mas veja depois, porque primeiro eu quero que tu entenda esse cuidado com os certificados. Qual que é o grande problema nesse caso em específico, que eu já vi acontecer? Se, por exemplo, tu deixa tudo guardadinho, né? E vai colocar lá, vai apresentar para tua faculdade só no final da tua faculdade, depois de 5 anos, tu corre o risco de, se tu não tomar o devido cuidado, ter problemas. Por quê? Porque tu não pode perder o certificado, por exemplo. Então, eu já vi acontecer de pessoas que fizeram tudo direitinho, mas por falta de organização, por descuido, ou por realmente uma força maior, um caso realmente muito especial, pegou fogo a casa, alguma coisa assim, perdeu tudo. Então, olha só, na minha vida, né, de faculdade, lá em 2007, por ali vai, né, aí por ali adiante, a gente tinha todos os certificados em papel e apenas em papel. Então, gente, era muito preocupante. Eu me preocupava muito, pelo menos, para não perder nada, porque eu precisava juntar aquilo para poder me formar.
O que hoje em dia é um benefício, mas que também tem um lado negativo que eu vou te explicar. A maioria dos eventos, especialmente se são eventos online, que daí não vai ter realmente a possibilidade, eles vão te mandar online. Esse certificado ele vai vir para o teu e-mail, ou ele vai vir em um PDF que tu vai baixar. Então, esses certificados online, eles têm o grande benefício de tu nunca perder, né? Então, nunca vai ser queimado, por exemplo, desde que tu guarde direitinho. Mas também existe a possibilidade de não tu perder o certificado, mas tu te perder no número de eventos, no número de apresentações, no número de atividades que tu realizar, se tu tiver esses certificados apenas no formato online. Então, olha só, eu tinha preocupação de não queimar, de não jogar água, de não perder os meus certificados. Tu provavelmente vai ter certificados em papel também, eventos presenciais quase sempre são, né, impressos os certificados. Como eu falava antes, evento online nunca vai ser impresso, porque eles não vão te mandar por correio, então eles colocam ali na área para tu baixar. Mas, gente, olha só, quando era físico, desde que eu não queimasse e jogasse água, ele estava ali guardadinho. Não era muito difícil também, não vou criar um drama aqui. Eu tinha uma caixa que eu postei, inclusive, esses dias no Instagram, uma caixa de papelão que eu guardava tudo, certo? Então, cuidando daquela caixa, minha vida estava salva. Se molhasse a caixa, também acabava com tudo, né? Nesse sentido de comprovações, etc. Hoje, quando a gente fala de certificados online, tu pode ter uma organização muito menor, mas tem que ter, e com isso manter tudo em ordem. Então, eu vou criar uma pasta no meu computador, vou ter um drive na nuvem, vou usar um HD externo. Não deixa só no computador, porque se o teu computador pifar por algum motivo, tu também perde. O que eu fazia muito uma época era deixar no e-mail. Então, eu tenho todos os meus certificados no e-mail, só que tem um probleminha. Se tu não te organiza, tu pode perder o e-mail, né? Digamos assim, esquece que ele existe, nunca mais encontra. Com o tempo, a gente vai esquecendo o que a gente faz. Eu te garanto que passado alguns anos, tu não lembra do evento que tu foi lá em maio de 2023. Talvez agora tu te lembre, porque faz pouco tempo. Mas daqui a alguns anos, gente, isso vai ficando para trás, a vida vai acontecendo. Então, o que eu tenho para te dizer? A gente vai usar esses certificados mais cedo ou mais tarde. Então, é muito importante que tu tome esse cuidado de organização. Como que eu organizo, prof? Bom, se forem certificados físicos, eu te recomendo a ter uma pastinha, a ter uma caixa, como eu fazia, talvez, né? Para guardar tudo direitinho, deixar num lugar seco, talvez guardar num armário, um lugar que não fique exposto, que não vai ter ninguém na tua casa ou nenhum bichinho teu que vai pegar, certo? Se for online, se forem certificados digitais, eu recomendo que tu imprima e guarde uma cópia junto com aqueles impressos, porque é muito possível que tu tenha que imprimir tudo isso para levar para tua faculdade depois. Ah, prof, vou deixar só no e-mail. Tudo bem, mas cuidado porque a gente se perde. Deixe então numa pasta, baixe organizadinho, tenha tudo direitinho. Se tu usa o Lattes, se tu tem o currículo Lattes, que é muito importante, eu recomendo que tu tenha, vá colocando exatamente no dia que tu recebeu o certificado, insere no teu Lattes. Por quê? Porque o Lattes, gente, ele é a forma como a gente vai se lembrar o que a gente fez. Ele é aquele lembrete, né? É como se a gente tivesse ali o histórico da nossa vida acadêmica. Então, recebeu? Coloca ali. Hoje, quando eu olho o meu Lattes, eu percebo, nossa, que eu fiz muita coisa que eu nunca me lembraria se não tivesse escrito lá. Então, a gente também tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre o currículo Lattes, cuidados que tu tem que ter. Vai lá depois e veja esse vídeo, certo? Mas neste momento, a dica é, recebeu já, digamos assim, ficha, né, aquele certificado, aquela atividade, coloca no teu currículo porque tu não vai esquecer mais. Prof, mas para que mais eu preciso desses certificados na minha vida? Depois que eu apresentar lá para a faculdade, eles derem ok, já tenho minhas horas, para que eu vou usar isso, né? E aí, meu querido, vem aquela questão que eu falei de se tu deseja fazer uma pós-graduação, tu vai ter que ter um currículo para apresentar. E o currículo que a gente apresenta normalmente é o currículo acadêmico, esse que eu acabei de citar para ti, o currículo Lattes. E veja, tu não vai imprimir apenas o currículo que aparenta lá no site do Lattes, né? Que são ali algumas páginas. Tu tem que imprimir o Lattes, o teu Lattes, as tuas informações e juntar em cada um dos itens comprovantes, que são estes certificados, de que aquelas atividades que tu tem lá no teu currículo online são verdadeiras. Como assim, prof? Gente, olha só.
Seria muito fácil eu criar um currículo e colocar um monte de informações, né? Coloquei um monte de informações, mas quem me garante que elas são verdadeiras? Como é que a instituição de ensino que vai avaliar o teu currículo vai saber que aquilo é de verdade, que aquilo realmente aconteceu, que tu participou, se tu não trouxer as certificações? Então, presta atenção. Mestrado, doutorado, algumas especializações vão pedir o teu currículo comprovado. Quando fala currículo, Lattes, já fica de olho. Se fala comprovado, tu vai ter certeza absoluta. É necessário trazer toda a comprovação. Ah, eu falei que eu escrevi um artigo, tem que trazer o artigo escrito, impresso. Ah, eu apresentei um trabalho, eu participei de um congresso, eu organizei um evento. Tudo isso tem que ser guardado, tem que ser certificado pelos documentos que tu foi acumulando ao longo da tua vida. Ok? Um detalhe importante sobre certificados também, gente. Principalmente quando a gente fala de eventos físicos, teve um congresso na minha cidade, eu fui presencialmente, eu assisti a palestra e no final eu recebi o certificado. Quando tu recebe o certificado, quando tu recebe aquele documento, dá uma olhada bem cuidadosa para ver se os teus dados estão todos corretos. Por quê? Porque pode acontecer deles escreverem o teu nome errado, ou faltando um sobrenome, ou com um nome com algum tipo de errinho. E aí é o seguinte, quando tu apresenta os teus certificados, os teus diplomas para pontuar para uma pós-graduação, por exemplo, eles vão verificar se está tudo direitinho, se está tudo certo, se realmente aquilo comprova o que tu colocou no teu currículo. E algumas instituições vão, naturalmente, ser mais chatas do que outras. Então, se tu traz um diploma, se tu traz um certificado, um documento, que o teu nome não está exatamente como deveria estar, porque tem um erro da digitação, porque tem uma confusão, trocaram lá, em vez de Rafael Carlos, colocaram João Rafael, enfim, já não é a mesma pessoa. Então, tem que tomar esse cuidado de sempre que tu receber, e especificamente quando for um evento presencial, tu vai ter que verificar se teu nome está direitinho, se os dados que estão ali estão corretos. Por quê? Acabou o evento, é muito mais difícil tu entrar em contato depois que tudo já foi desfeito, digamos assim, para pedir a correção de um certificado, para pedir a alteração do documento que não foi bem feito, etc e tal. Quando a gente fala de evento online, de certificado online, em tese é mais fácil, mas também nem sempre. Então, sempre que tu pegar o teu certificado, o teu diploma, documentos importantes, em qualquer momento, e aí, gente, até contrato, até questões básicas que tu faz no teu dia a dia, verifica se os dados estão corretos. Um advogado, ele tem que fazer isso, é o mínimo que a gente faz. Por quê? Para evitar problemas futuros. O que a gente aprende na faculdade de Direito? Que a gente tem que estar atento para evitar problema no futuro. Tudo que a gente deixa de cuidar hoje, que a gente não dá bola, não dá atenção e deixa errado, a gente vai pagar mais para frente. Então aqui não é diferente. Se tu for usar para tua graduação, para enviar para o teu coordenador, tem que estar tudo correto. Se tu for enviar lá para comprovar um currículo na pós-graduação, tem que estar tudo correto também. Qual é o cuidado que eu te trago aqui, eu reitero. Tu tem que estar organizado para não perder, não estragar, não, digamos assim, ter documentos que têm erros, que podem te prejudicar na hora de apresentar alguma coisa. Tudo isso tem que ser bem cuidado mesmo. As pessoas se mudam às vezes elas guardam mal guardado, né? Cada coisa num canto não encontra, na hora que precisa um desespero. Não seja assim, por favor. Eu vou te dizer que eu sempre fui muito bem organizada com os meus certificados. Eu tenho ali a minha caixa ainda, tá intacta. Eu deixava sempre guardadinho, né? Ninguém conseguia pegar, eu sabia onde estava, né? Então, era um lugar que não tinha um acesso facilitado, as pessoas não iam simplesmente lá pegar. Então, eu nunca tive problema com isso. Mas, como eu te falei, eu já vi gente que teve. Agora, eu tenho que confessar que eu pequei muito, porque já faz alguns anos que a maioria dos meus certificados, eles são todos digitalizados, digitais. O Comped, por exemplo, ele tem enviado quase tudo, já faz anos, pelo e-mail ou no próprio portal dele. E aí o que acontece? Eu não imprimi grande parte desses documentos. Os que eu tenho hoje são aqueles daquela época. Alguns eu imprimia, bem verdade, mas quando todos os documentos eram impressos, eu imprimia. Hoje, com essa facilidade, entre aspas, de eu receber facilmente, eu parei de imprimir. E qual é o problema, gente? Quando tu para de imprimir, se tu não é muito cuidadoso de colocar na hora aquela informação, de realmente cuidar o teu currículo, de realmente estar ali acompanhando, tu te perde.
Eu participo de muito evento ainda hoje em dia. Eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E tu, então, que está na faculdade, tem mais coisa ainda para fazer, muito mais atividade. É muito fácil a gente se perder, a gente esquecer, a gente deixar passar uma oportunidade, deixar passar ali algo que a gente pode usar no futuro. Então, eu de verdade, se eu posso dizer que eu peco em alguma questão da minha organização, é que eu não imprimo os meus certificados que estão digitalizados. Eu confesso que eu vou ter que verificar isso para ver se eu faço, se eu trago eles para o papel. Por quê? Porque o papel ele te guia. É muito mais fácil, que eu vou te mostrar minha pastinha que eu organizei recentemente. É muito mais fácil eu pegar a pastinha, abrir e verificar um certificado aqui, lembrar que eu fui, do que, por exemplo, ficar pesquisando no e-mail, principalmente se eu não deixei tudo bem organizado. Então, aqui, gente, é um exemplo que eu ia trazer para vocês. É uma pastinha que tu compra em qualquer papelaria. Eu vou colocando de 2 em 2, tá vendo, os certificados? E assim tu consegue guardar com mais cuidado. Tu consegue, assim, ter certeza que ele vai ficar mais cuidadinho. Olha, esse aqui é de um Comped em Barcelona. Olha que interessante. Adoro esse Comped em Barcelona. Enfim, tudo isso aqui são certificados que eu acumulei. Lembrando que já faz uns 5, 6 anos que eu não tenho mais eles impressos. Prof, mas vale a pena ter impresso? Vale pelo que eu acabei de te falar. Tendo uma pastinha aqui, tu não te perde nunca. Ai, prof, coisa mais analógica. Pode ser que eu seja um pouco analógica, sim. Mas eu te digo, é melhor pecar por excesso de organização do que depois ter problema, sabe? Ah, mas prof, no teu computador tu não tem uma pastinha? Tenho, gente. Sempre vou baixando, vou colocando ali, mas não é a mesma coisa. Não é. Talvez a minha geração ainda é muito, né? Talvez a tua geração seja mais ChatGPT e tal, mas eu não. Eu prefiro ter aquilo porque é uma forma de eu ter certeza que tá tudo bem controladinho. Prof, o que mais que a gente tem que ter em mente? Olha, quando tu te organiza, quando tu tem os teus certificados, tu vai sempre colocar no teu currículo, como eu falei, tu vai sempre ter, digamos assim, uma ordem mínima para poder encontrar aquilo quando tu precisar. E falando de horas complementares, eu te sugiro, se tu está na faculdade, a verificar neste momento qual é o mínimo que a tua faculdade pede. Na minha, se eu não estou enganada, eram 300 horas. O que eles aceitam como horas complementares? Quando tu pode fazer a solicitação desse cômputo? Então, por exemplo, na minha faculdade, eles permitiram uma época que a gente pudesse fazer antes. Primeiro, tinha que esperar até o último semestre. Depois, eles foram permitindo que a gente fosse fazendo aos poucos. E isso me tirou muita carga, porque lá no meu 7º semestre, eu fiz um primeiro envio de certificados, digamos, para eles verificarem. E aí, aqueles que estavam ali, tinha sido já computado, eu não precisei fazer de novo. Então, ia ficando mais tranquilo. Não teria mais aquele estresse, né? De, meu Deus, se eu perder, acabou, não tem como eu fazer. Não, aqueles já foram computados. Agora, só os próximos eu vou colocar de novo no próximo semestre. Então, verifica como é que funciona na tua faculdade. Ah, prof, eu já estou numa fase mais de pós-graduação. Verifica o que eles pedem. Verifica como tu pode fazer seu diploma. Gente, uma coisa que eu gostaria muito de fazer, mas que eu confesso, dá muito trabalho, é ter absolutamente tudo digitalizado e já organizado na ordem correta. Não é qualquer programa que daria para fazer, eu acho que teria que ser, eu pensaria de fazer num CorelDRAW, só que, gente, é um arquivo extremamente pesado. Esses aqui que eu te mostrei, que é um montão, que estão em papel, eu já tive que digitalizar para fazer os meus currículos para o mestrado e para o doutorado. No doutorado, me lembro que foram o currículo comprovado, eram 2 camalhaço mesmo de página, né? Muita coisa, como se fossem 2 livrões encadernados para poder comprovar. Até ruim de abrir, de mexer, mas eu tive que fazer. Então, eu tenho eles digitalizados, mas eu não tenho da forma como eu gostaria, que seria só apertar o botão e imprimir, sabe? Então, já deixa tudo pronto e só imprime na ordem correta. Hoje, quando eu tenho que montar currículo, eu tenho que imprimir o lápis e aí eu tenho que pegar todas as cópias dos meus diplomas e artigos e ir colocando de acordo com a ordem do lápis, porque eu não tenho essa ordem pronta já. E, gente, dá muito trabalho mesmo. Quando, por exemplo, o MEC passa para avaliar professores nas faculdades, eles pedem para ver esse tipo de currículo. E aí é um estresse. Eu lembro que uma vez eu estava numa faculdade, eu dava aula na faculdade particular, o MEC ficou de passar, né? Todo mundo começou a se preparar e os professores enlouqueceram. Era muita papelada, muito documento, muito certificado, diploma para ser organizado. Ficavam muito grandes os currículos, os professores muitas vezes não tinham tempo de fazer aquilo.
E teve uma secretária lá que se ofereceu para fazer, e na época, gente, isso faz uns 5, 6 anos, ela cobrou R$ 500 por pessoa. Sinceramente, na época era bastante dinheiro. Mas entre se matar para fazer e pagar alguém para fazer, a maioria preferiu pagar. Ela não sei como deu conta de fazer tudo, mas ficou um bom tempo lá organizando, escaneando, tirando cópia e tá. Gente, tudo isso para te falar que os teus certificados são pequenos tesourinhos que tu tem, ok? Guarde eles, se possível, tanto digitalmente como impresso. Isso te dá uma segurança. Organize eles de uma forma que tu saiba que eles vão ficar direitinho, que eles não vão se deteriorar, que eles vão estar guardados para quando tu precisar. E se for para usar na faculdade, já te adianta para saber como funciona. Se tu quiser para uma pós-graduação, também já vai te organizando, porque dá muito trabalho e vai dar certo. Por que eu fiz esse vídeo? Porque eu sei que muita gente não sabe dessas coisinhas básicas que eu falei. Se tu quer usar os seus certificados, tu vai ser obrigado a usar muitas vezes, eles têm que estar prontos para tu usar. Tem que estar bem organizado, tem que estar bem conservado. Então, cuidado, às vezes a gente usa tanto tempo indo em evento, fazendo isso, fazendo aquilo. A gente não quer perder, porque o nosso único comprovante é aquele documento que está ali, que nos deram, que tem que estar certinho, com o nosso nome certinho, com os dados todos certos. Ok? Então, só para relembrar, todos esses certificados e diplomas vêm de coisas que a gente fez, atividades que a gente teve na faculdade. Por que é importante guardar? Porque ou tu vai usar para poder se formar, ou tu também vai usar depois, quando tu quiser uma pós-graduação. Quais cuidados tem que ter? Cuidar para deixar ele bem armazenado, para não perder os físicos. Os digitais também deixar num lugar onde tu não vai perder, numa nuvem, por exemplo, organizado. Se possível, ter os dois, tanto impresso como no computador, para evitar qualquer tipo de problema. E claro, sempre ter ali, digamos, um controle e colocando no teu currículo para tu não perder nada, porque com o tempo a gente esquece do que a gente fez, as coisas vão acontecendo e o que a gente fez há 5 anos atrás a gente já não lembra mais. Certo, gente? São cuidados simples, mas eu prometo, se tu fizer, tu não vai te arrepender. Vai ser assim, algo que tu vai fazer, não vai dar tanto trabalho, porque enquanto tu vai recebendo, não é difícil imprimir, escanear, guardar. O problema é quando tu tem 500 e tem que fazer tudo de uma vez só. Aí é desesperador, certo? Então, vai fazendo aos poucos. Cada novo certificado é uma nova vitória, uma nova alegria. Vou escanear, vou guardar, vou organizar aqui. Quando tu vê lá, depois de 5 anos, tu não vai ter que voltar para fazer tudo que tu não fez. Não, tudo feito. Ai, muito obrigada, Senhor, por ter feito isso. Certo, gente? Anotem esses conselhos. Não importa em que momento tu está da tua faculdade ou da tua vida profissional. Quanto antes tu organizar todos esses documentos e essa papelada, melhor. Se tu ficou com alguma dúvida nesse sentido, comenta aqui embaixo. Eu vou ficar feliz em te responder. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo.